E aí, people? Boa noite. Como estão as coisas aí? Tudo na paz? Vamos começar? Esperando aqui a dona Ana Rassi entrar. Vamos entrando. Ó, pessoal, é o seguinte, já manda isso aqui para quem quer assistir a live, para quem tem interesse. A Andressa tá por aí. E vai ser muito, muito bacana, tá? Nós vamos falar um monte de conteúdo bem bacana. Ana, quando você entrar, me anota aí, me chama para eu te aceitar. Aqui. É uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Muita, mas muita gente tem dúvida nisso. A Ana solicitou aí. Deixa eu ver. Pronto. Dona Ana Rassi. E aí, como estão as coisas? Oiê! Que chique. Vamos lá conversar com esse pessoal sobre esse dilema da especialidade médica, né, Ana? E as Vamos, com que nós vamos certeza. conversar. O que nós vamos conversar com eles é o que a gente queria ter ouvido, né, lá muito tempo atrás, ter escutado de conselho, ia poupar muitas rugas, né? Lembrando que eu fiz o Botox recente com Com você e ainda está certeza você fazendo vai resultado, voltar. né, Ana? Não, não fez efeito ainda seu Botox. Você volta, a gente marca outra live daqui 15 dias, que aí você Aí mostra vai seu resultado ao vivo. fechou, não, show. Bom, Ana, eu acho que o mais importante é, pessoal, manda isso aqui. Vai clicar nessa bolinha aí, ó, nesse flashzinha, manda aí pro seu amigo que está com dúvida, para quem quer escolher se vai, Pedro, qual especialidade eu vou pensar, porque nós vamos dar o nosso relato e passar para você em 7 passos, tá? E eu quero que vocês anotem aí em 7 passos como que você vai escolher a especialidade médica. Então a gente fez meio que um fluxograma para vocês, um passo a passo, né? E para mim, o passo mais importante, Ana, é o último, né? O último passo, para deixar a galera assim, cada Não, mas vez. eu acho mesmo que o mais importante é o último. Todo mundo que vem aconselhar aqui é uma coisa que eu bato muito na tecla, mas vamos começar do primeiro, mas o último realmente eu acho que é o mais importante. Tá? Então, assim, você já percebeu que vocês vão ficar até o último, tá? Se em algum momento essa live aqui que a gente tá fazendo chamou a sua atenção, alguma coisa importante, tira um print dela, posta nos stories lá, e aí você que postar e marcar eu e a Ana, eu vou te encaminhar um resuminho, um croquis, um PDF que a gente fez para vocês terem isso e poder ter esse direcionamento. Então, vamos lá, papel e caneta na mão. Ana, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que falar, e o mais importante, é. Eu lembro que quando eu comecei, eu sempre entrei na faculdade pensando que eu queria cardiologia. Então eu já entrei com uma visão completamente bitolada. Os trabalhos que eu ia fazer era de cardiologia, eu queria ir nos congressos de cardiologia, eu queria pegar monitoria de cardiologia, eu estava completamente bitolado. Tudo para mim fazia sentido se fosse na área da cardiologia. Se fosse qualquer outra coisa, eu não tinha nem vontade de estudar. E esse foi um dos grandes erros que eu cometi. Com Porque eu certeza. lembro que até o meu sexto período eu fui muito bitolado na cardiologia. Logo depois, eu tive a oportunidade de assistir uma cirurgia plástica. E para você ver, antes eu me bloqueava de ter essas experiências, porque na minha visão estava assim, já está decidida a cardiologia. E eu não Uhum. procurava. E aí eu tive a oportunidade, eu fui convidado por um amigo meu, e falou assim, não, vamos assistir uma cirurgia plástica. No dia que eu fui para assistir a cirurgia plástica, eu fiquei fascinado naquilo. Aí eu lembro direitinho, até o sexto período eu queria cardio. Depois assisti a cirurgia plástica, do sétimo em diante até o 11º, eu queria cirurgia plástica. E depois que eu entrei mais no mundo da rádio, que eu fui ver algumas características e eu fui colocar na balança, foi aí que eu decidi na radiologia. Então, acho que o primeiro passo, Ana, e o passo mais um dos mais importantes que eu falo, é você nunca vai começar pelo que você quer. Você vai começar pelo que você não quer. Então, no início, eu já tinha certeza que eu não queria pediatria, eu já tinha certeza que eu não queria um monte de outras coisas. Eu acho que o primeiro passo é esse. Não fique bitolado, não fique ali igual burro de carroça que não consegue enxergar os lados. Dê tempo e dê brecha para você ter novas experiências, né? Você quer comentar Até porque alguma coisa quando desse você primeiro? vai. Sim, sim. Até porque quando você vai conversar, né, com alguém que já está aí,
com alguns anos de carreira e já escolheu sua especialidade, nem na grande maioria das vezes essa pessoa não entrou na faculdade querendo aquilo ali que no final ela se tornou. Eu, por exemplo, decidi que eu queria dermato depois de ter formado. E assim como você, eu passei a faculdade inteira pensando em algumas coisas específicas, né? Fiz tudo meu em oftalmo e no final das contas escolhi dermato. Então eu acho que isso é super importante. Independente do que a gente está passando ali na faculdade, que a gente se entregue por completo, aquilo ali não fecha as portas para nada, porque ainda não está decidido e a gente pode acabar deixando de viver alguma coisa, de gostar de alguma coisa, porque simplesmente a gente se bloqueou. Uhum. Perfeito, é isso aí. Né? Então, assim, pessoal, abra o leque, dê a chance de você conhecer e testar novos sabores, novos temperos. Não fique só focado numa situação, tá? Né? Então, Bom, assim, Ana, vou deixar o primeira coisa, segundo. Pedro, só para a gente repetir, assim, primeira coisa, comece pelo que você não quer, certo? Certo. E Ok. assim, E segunda coisa que a gente colocou aqui no nosso resuminho, estou com ele aqui do lado para eu poder colar, é o que você precisa para se destacar naquela especialidade. Eu acho que é super importante a gente pensar nisso. Então, vamos supor que eu já estou com alguma coisa em mente. O que eu preciso para me destacar naquela especialidade? Então, eu vou pegar, vou puxar o gancho, né, para o que eu escolhi, dermato, né, gente? Então, eu acho que, por exemplo, uma pessoa que hoje ela escolhe trabalhar com dermatoestética, ela tem que ter consciência de que ela vai precisar de algumas habilidades, por exemplo, com rede social, né? Não que você precise gostar de rede social, mas um mínimo de habilidade, um mínimo de vontade, de disposição, eu diria, né? Para poder mexer com isso, você vai ter que ter. Talvez se você escolhesse outra especialidade, nefrologia, cardiologia, a rede social não fosse fundamental para você se destacar naquela área. Mas hoje, uma especialidade como, por exemplo, a dermatologia, para quem quer mexer com dermatoestética, eu acho que é fundamental você utilizar a rede social para poder se destacar. Ana, então quem é dermato e não usa a rede social não vai ser bem sucedido? Não é isso. Mas grande parte dos dermatos que hoje são bem sucedidos e mexem com dermatoestética utilizam a rede social a seu favor. E nem sempre vai ser assim em outras especialidades. Então, eu acho que isso é super importante. Outra coisa, você não precisa ter nascido amando redes sociais. Você, se você não gosta, você pode criar habilidades para poder lidar com aquilo ali, se aquele for o seu sonho. Esse é seu exemplo, né, Pedro? Você não ama redes sociais. Mas hoje, meu dentro do que exemplo você clássico. escolheu fazer, você se esforça para aparecer ali o mínimo possível, certo? Sim. Eu acho que Né? isso, Ana, você falou uma coisa fundamental que a galera não abre esse leque. Quando você vai buscar conteúdo de escolher rede social, escolher especialidade médica, vê um monte de gente com aquele conteúdo técnico, não sei o quê. E o pessoal fica muito bravo comigo, Ana, porque eu falo assim: ai, Pedro, eu tô fazendo medicina por amor. Qual especialidade que eu escolho? Meu filho, nenhuma. Você não precisa escolher. Se você está fazendo medicina por amor, só por amor, você não precisa de dinheiro, você não precisa de mais nada. Para você, você não precisa nem de especialidade. Você pode trabalhar com qualquer coisa que você vai ser feliz, beleza? Então escolhe do jeito que você quiser. Agora, por exemplo, hoje, no século XXI, você tem que levar em considerações alguns fatores que às vezes aquele médico que já tem 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, não levou em consideração na hora de escolher. O mundo está adaptando o tempo inteiro. Então, hoje, esse segundo tópico, Ana, é um dos tópicos mais importantes que nós não levamos em consideração. Dentro do que você quer, dentro do que você quer fazer, quais são os pontos chaves de adaptação que você precisa para se destacar? Até porque nenhum de nós faz especialidade para ficar na média, para ser medíocre. Medíocre não é ruim, medíocre é a pessoa que está na média. Na Então, assim, média. não adianta você ficar pensando bitolado. Ah, é porque o cara fica na rede social, o cara faz isso, o cara faz isso, o cara faz isso. Filho, raciocina com o olho aqui. Vamos olhar, vida real, tá? Não vamos ficar com esse negócio de Disneyland. Ai, medicina por amor, amor que não se mede. Beleza, é lindo no mundo da teoria. Na prática, frustra do mesmo jeito, né? Com certeza. E assim, você escolhendo a melhor, assim, a especialidade que mais tem a ver com você, ainda assim, você vai precisar fazer, acreditem, amados, com muito amor. Porque assim, eu amo o que eu faço, de verdade, eu acho difícil eu encontrar alguém que ama o que eu faço, que vive o que eu faço igual eu realmente faço. Mas eu posso falar, tem dias que são muito difíceis. E nesses dias eu não deixo de me questionar. Então, assim, você vai precisar amar muito o que você faz de fato, independente da área que você escolher, né? E eu acho que, assim, tem algumas coisas que são muito fundamentais, dependendo da especialidade. Tem áreas que Uhum. vão precisar que a pessoa publique muitos artigos científicos. Se você é uma pessoa que não gosta de artigo científico, pense duas vezes antes de migrar para essa área. Tem especialidades que vão precisar que você esteja o tempo inteiro inovando,
Dermatologia estética, todo dia sai um negócio novo, um aparelho novo, você precisa investir, você precisa ser um pouco de médico empresário. Às vezes você vai precisar estar bem vestido, maquiado, organizado, arrumado sempre. Isso tem a ver com o seu perfil ou não tem? Então não é só gostar da matéria, você tem que gostar de um todo ali, né? Daquilo tudo que vai formar o que você quer ser, o que você admira, enfim. Então eu acho que é muito importante a gente pensar nesse sentido, né? Perfeito, Ana. Então vamos revisar aí para o pessoal, né? Primeira coisa que a gente falou, nós falamos para você começar sempre pelo que você não quer. A segunda coisa foi o que você precisa, de quais habilidades você precisa para se destacar na especialidade. Deixa eu tirar o chiclete, porque a Carol tá mandando mensagem aqui para mim. Baby, não fica mastigando. Então aguenta Tá? aí, pessoal. E aí, Desculpa. Tá falando vendo? dessas habilidades, Pedro, lembrar que a gente está falando de soft skills. São Sim, habilidades que às vezes a gente não vai aprender na nossa faculdade, na né? Coisas faculdade. que a gente não vai ter contato na faculdade. Isso você aprendeu na vida, isso é do que Sim, você gosta mesmo. E é super sim. importante a gente analisar por esse lado. Então, essa segunda são essas soft skills, essas habilidades que vão extra ao conteúdo técnico que a gente aprende lá na faculdade. Perfeito. E assim, eu sempre gosto de falar, Ana, que se eu fosse colocar uma receita para os. Quando eu olho os profissionais que têm muito sucesso, igual você, igual vários outros médicos, eu falo que eles têm 3 tipos de coeficiente. E cada um muito relacionado, 33% cada um. O primeiro coeficiente é o coeficiente de inteligência. É saber o que ele está fazendo, saber entregar aquilo. O segundo coeficiente é coeficiente emocional. O emocional é saber lidar com as emoções, saber lidar com o paciente, saber lidar com os outros profissionais, ter network, isso é muito importante, vale 33%. E o restante, os outros 33%, talvez o mais importante para o século XXI, é o QA, que é coeficiente de adaptabilidade. É saber se adaptar, é saber jogar o jogo. Eu odeio o tal do TikTok aí, mas ontem eu tive que fazer a conta lá, porque eu tenho que me adaptar, né? Então não Sim, tem como, né, Ana? com Bom, certeza. próximo passo, vamos falar um pouquinho de autoconhecimento. Não adianta nada você ir pela cabeça do outro. Não adianta. Então, o mínimo de autoconhecimento, saber quem você é fundamental. Às vezes, Ana, o profissional, o médico te olha e fala assim: eu quero ser igual a Ana Hassi. Tá, beleza. Mas quem ele é? Será que ele consegue ter a mesma característica da Ana? Ele vai ser Ctrl-C, Ctrl-V? Não vai. Você tem que entender que no século XXI é mais importante você ser filtro do que esponja. Porque às vezes o que a Ana faz hoje, do jeito que ela faz, você com sua característica de comportamento, de arquétipo, de disponibilidade, você não vai conseguir fazer da Ctrl-C, Ctrl-V, até porque ela tem uma história muito grande. Então, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é assim, primeira pergunta que você tem que entender é: o que me desperta paixão? É diferente de propósito. É assim, o que você gosta mais ou menos? Tem que levar em consideração o que você gosta de estudar, quais são as habilidades, um monte de coisas nesse sentido. Segunda coisa, o mercado hoje ele tem várias dores. A Ana, eu tenho certeza, Ana, que quando você foi para Dermato, você olhava os profissionais e a sua cabeça não era, eu quero ser igual a ela. A sua Uhum. cabeça era assim, o que eu gostaria de fazer que fosse diferente dela? Que, Sim. que seja o estilo Ana Hassi. E o terceiro ponto é, aonde você quer chegar? Eu te conheço, eu sei onde você quer chegar. E você trabalha dia e noite incansavelmente para chegar aonde você quer. Então, assim, autoconhecimento é assim, entender quem é você, quais são as suas vantagens, as suas limitações, as suas desvantagens. Eu acho que isso é Os muito seus pontos importante. fortes, os seus pontos fracos, né? Isso é super importante. Então, eu sou uma pessoa que adora comunicação. E poderia ser que eu não gostasse de comunicação, gente, mas eu sonho com aquela especialidade, então eu vou me dedicar muito a aprender a me comunicar bem, porque eu vou precisar me esforçar mais do que alguém que se comunica super bem para poder fazer aquilo ali. Então, isso não é um empecilho, mas a gente tem que saber realmente diagnosticar o que é o nosso ponto forte, o que é o nosso ponto fraco, para seguir uma determinada Uhum. especialidade. Com certeza. É, isso é fundamental, né, Ana? Então, esse foi o terceiro ponto, gente. Terceiro ponto importantíssimo, que é você ter autoconhecimento, saber quem é você e não ficar se projetando no outro, né? Bom, vou falar o quarto aqui, aí eu vou comentar um pouquinho, depois você já comenta, né? Certo. Eu e a Ana, nós criamos um mnemônico para você no quarto ponto, uma brincadeira, que foi o ECG, que é o eletrocardiograma da especialidade. Toda vez que Gente, você quem vai criou isso analisar... foi o Pedro, tá? Ele é a pessoa Não, dessas fomos nós. habilidades. Eu não Não, tenho, mas ele tem. tem sim. Então, assim, Ana, você deu
uma ajuda fundamental, essas loucuras, tá? Quando você vai pegar a especialidade, presta atenção, você vai pegar a especialidade, você vai bater um eletro dela, mesmo que você não quiser cardio. O eletro, lembra lá do eletro? Tem a onda P, a onda Q, lembra? P, aí o complexo QRS e depois a onda T, não tem isso? Então nós vamos falar de cada uma dessas ondas que você tem que avaliar na especialidade. As minhas loucuras você já conhece, né, Ana Haas? O Verdade. P, gente, quando você vai pegar uma especialidade, definir o que você está em dúvida entre duas, três, a primeira coisa que você tem que fazer no P do eletro é conversar com vários profissionais diferentes. Eu lembro que quando eu fui para radiologia, eu queria... A primeira pessoa que eu conversei foi um professor da minha faculdade. Gente, foi um balde de água fria, porque ele é frustrado. Ele só falou mal da especialidade. Até hoje eu não entendo se ele falou mal da especialidade, se era frustração ou se era reserva de mercado. Eu não entendo. Só que depois eu fui conversar com outras duas pessoas que não eram meus professores para falar sobre radiologia, eles falaram super bem. Então foram pessoas que me estimularam. Você teve alguma experiência, Ana, quando você formou, que foi conversar com esses profissionais? Não. Eu tive experiências boas, né? Eu tive experiências que foram ao contrário, né? Experiências muito boas e que me incentivaram demais. Eu falo que na vida a gente aprende tanto com o que a gente admira muito, quanto com o que a gente não admira nada, né? Que a gente olha e fala, aquilo ali eu não quero ser, igual você citou. E eu tive algumas experiências assim, que eu não precisei nem conversar, mas eu olhei para o profissional e falei assim, isso é o que eu não quero para mim, né? Então essa experiência eu tive, mas não ninguém que me frustrou me falando mal da profissão. Apesar de que Uhum. hoje no mercado da dermato, tô pensando aqui, Pedro, tem muita gente que fala isso, né? Falar, é um mercado que já está muito cheio, está muito saturado, não tem mais espaço. Discordo, tá? Discordo Uhum. completamente. Eu acho que sempre tem espaço para quem quer se destacar, para quem quer fazer além. Eu falo que, assim, realmente eu acho que o mercado médico como um todo, né, gente, tá muito saturado de quem faz mais do mesmo. Antigamente, anos atrás, você fazia medicina e o pouco que você fazia já era muito, porque tinham poucos profissionais. Hoje em dia, entregar um serviço de excelência é o mínimo que você pode oferecer para o seu paciente. É o mínimo. Né? Então, se um paciente vem aqui, eu fazer um botox bem feito, eu fazer um preenchimento bem feito, é o mínimo. Isso é o que todo mundo tem que oferecer, é o mínimo. O que, que a gente pode oferecer além? Quem oferece além sempre vai ter espaço no mercado. Então, você oferecer uma boa relação médico-paciente, você oferecer, procura pesquisar aquilo que seu paciente quer saber, os novos cosméticos, etc. Pesquisar maquiagens novas, eu estou trazendo para o meu ramo, né? Que são coisas que não é o papel do dermato indicar uma maquiagem legal, nova, que saiu no mercado. Não é. Mas eu faço questão de fazer isso pelo meu paciente, porque eu quero ir além. E se eu fosse Uhum. paciente, eu gostaria de ser tratada assim. Então, para quem vai além, sempre tem espaço no mercado. Então, gente, se vocês ouvirem isso de alguém, ai, esse mercado está saturado, calma lá, não vai só por isso. Isso é muito importante. Então, assim, profissionais, o P do QRS da especialidade é muito importante você saber a quem dar ouvidos, né? Bom, vou deixar você falar desse agora, Ana, o que de qualidade de vida. É importante É o entender a que de qualidade de qualidade de vida, né? Com certeza. Então, eu acho que isso é super importante para a gente poder pensar. Eu acho que é uma das coisas que norteiam muito a gente quando a gente vai fazer a nossa escolha. Foi uma das coisas que me norteou bastante quando eu fui escolher a especialidade. Então, assim, se você for pensar numa cirurgia plástica, né, gente, você vai operar o paciente um dia e no dia seguinte você vai ter que passar visita ali pela manhã. Então, e além disso, é um paciente que você casou com ele. Qualquer intercorrência que ele tiver ali naquele período, é importante que você esteja ali acompanhando. Já o emergencista, talvez, vai terminar o plantão dele ali, ele não levou, entre aspas, não levou o trabalho dele para casa. Eu, Ana, assim como a Carol, né, Pedro, caso com os meus Sim. pacientes. Meus pacientes têm meu telefone pessoal. Um pediatra, gente, existe o pediatra que não passa o telefone pessoal para a mãe. De verdade, acho muito difícil esse profissional se destacar aí na vida dele. Eu vi que a Débora estava aqui na nossa live, não sei se ela está ainda, mas é isso, gente. A mãe, quando o menino passa mal de madrugada, ela quer, no mínimo, poder contactar um pediatra, né? Poder contactar o pediatra que ela confia ali. Um obstetra também, e a qualidade de vida que o profissional exerce. Eu acho que isso leva muito ao nosso próximo ponto, né, Pedro? Que eu ainda não vou chegar lá. Mas isso é o médico que está no começo da carreira, gente, ele vai ter que fazer isso, né? Ele vai ter que ter essa qualidade de vida que às vezes compromete um pouquinho. Já em outras especialidades, às vezes ele não precisa, ele presta serviço para o hospital. Enquanto ele está ali, ele está atuando, saiu de lá, foi para casa dele, está descansando tranquilo. Eu, de um paciente meu, precisar de mim por causa de uma urgência no meio da madrugada,
Eu não tenho hora para os meus pacientes. Eu sou 100% do tempo disponível. Excelente. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração, Ana, também, é que às vezes o pessoal compara a qualidade de vida com 10, 15 anos de profissão na qualidade de vida do início da carreira. Então, assim, às vezes você vai fazer um estágio com um cirurgião top, você vai fazer estágio com alguém que tem um monte de equipe, com alguém... Cara, você não tem que olhar a qualidade de vida desse cara lá na frente. Claro que você almeja, mas você tem que entender que a qualidade de vida é a qualidade de vida comum, é a do início, é aquela que você vai fazer. E alinhar a expectativa com realidade. Porque a frustração nada mais é do que um gap entre expectativa e realidade. Você tem uma expectativa muito grande de ganhar muita grana e trabalhar pouco, só que no início da carreira não é assim. Aí gera frustração. Então, tudo tem os níveis, tudo você vai evoluindo, né? Bom, E próximo... só mais um ponto, Pedro, em relação à qualidade de vida, né? Eu acho, gente, que hoje, em especial, né, no mercado que a gente vive hoje, acho que vale a pena a gente pensar que existem especialidades médicas que você não precisa ser empresário. Existem especialidades médicas que você precisa ter um mínimo de senso de empresa, né, de gestão de pessoas. E eu falo isso porque esses tempos para trás eu virei para o meu marido e falei assim, nossa, mas tudo que eu queria era poder ser só médica. Porque de verdade, hoje eu acho a parte mais difícil do meu trabalho a parte empresária, né? É muito mais difícil do que a parte médica para mim, porque medicina é uma coisa que eu amo. Empresa não é uma coisa que eu nunca aprendi a lidar. A faculdade de medicina não ensina isso para nós, não ensina sobre imposto, não ensina sobre gestão de pessoas, contratação de funcionário, Anvisa para poder montar clínica. Então, eu acho que vale a pena. Você quer ter esse trabalho ou não? Algumas especialidades vão te oferecer a possibilidade de você trabalhar na clínica de outra pessoa. Outras especialidades, talvez você vai ter que ter o seu próprio negócio. Então, assim, isso é outra coisa válida da gente poder pensar. Claro, excelente. Bom, próximo do passo do QRS, né, do Eletro, é o R de rotina. Então, uma das coisas importantes, Ana, que a gente tem que levar em consideração é qual que é a rotina daquela profissão. E lembrar que em rotina, ela também é inconstante e impermanente. Por exemplo, eu tenho uma rotina hoje como radiologista completamente diferente da rotina que eu tinha há 4 anos atrás, que era muito diferente. Então, 4 anos atrás eu estava com o ombro lascado de tanto fazer ultrassom e hoje eu largo de casa, tranquilo. Então, a rotina ela vai mudando. Mas a rotina você sempre tem que levar em consideração se está alinhada no mesmo nível do que você espera da sua vida. Porque um obstetra, por exemplo, gente, o obstetra, ele tem que ter disponibilidade, ele tem que ter um monte de coisa. Claro que você pode ter uma equipe, pode melhorar o tempo inteiro, mas você tem que lembrar e levar em consideração qual que é a rotina no início. É aquilo que você quer? Será que você quer ficar atendendo pacientes? Você quer mexer com o procedimento? Você quer fazer os dois? Você quer ficar 10 horas em pé? Leve em consideração a rotina comum da especialidade, né? Isso, Pedro, eu acho que é outra coisa muito legal que você falou, né? Aquela possibilidade, aquela especialidade, gente, ela te permite fazer procedimento e ao mesmo tempo fazer clínica, ou é uma especialidade que é só cirúrgica, né? Só procedimento, é uma especialidade que é só clínica. Eu acho que isso é muito importante. Existem especialidades hoje, por exemplo, otorrino, que ela te oferece possibilidade de você fazer procedimento e ao mesmo tempo fazer clínica. Dermato te oferece isso, oftalmo te oferece isso. Outras especialidades é bem mais difícil você seguir por esse caminho, né? E eu acho que isso deve ser levado super em consideração também. Tem aquele médico que é sempre uma rotina mais constante, mais quietinha ali, ele vai fazer, não sei, endócrino talvez, que vai ter menos procedimento. Às vezes a pessoa não gosta de uma rotina tão engessada assim. Pode fazer outras coisas que tem procedimento envolvido, né? É uma das coisas que você tem que levar em consideração. Então, voltando para o QRS, o P de profissional, conversar com muita gente, filtrar o Q de qualidade de vida, o R de rotina e agora vem o S de salário, din-din, né, Ana? Porque se você faz MED por amor e só, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada, você nem precisa estar nessa live, entendeu? Vamos ser sinceros, vamos bater de verdade, você não precisa escolher especialidade. Pega lá, vai trabalhar de graça em qualquer lugar. Agora, salário é uma coisa que tem Até que levar em você que quer consideração. fazer só por amor, precisa ganhar o dinheiro para conseguir fazer por amor aquilo ali, tá? Então, eu, É, por exemplo, amo o trabalho social. Quem quiser vir comigo, pode vir na Missão África. Mas, assim, para eu conseguir estar na Missão África, que é super caro, porque eu preciso bancar a minha viagem, eu preciso ganhar dinheiro, né? Então, é. assim, hoje a gente É vai porque precisar. tem um pessoal, né, assim, tem uma galera que coloca o tal do MED por amor e coloca como se quem ganhasse dinheiro ou quem tiver
pensando em um salário, fosse o vilão da medicina. Do mesmo jeito que o cara que faz rede social, ele é vilão. Então, assim, tem uns preconceitos muito grandes que, assim, é questão de colocar o tique e o teco para funcionar, né? Com Mas o que eu certeza. acho mais importante desse negócio do salário não é pensar na base, é pensar no teto. O que causa mais frustração é pensar no teto. Igual, por exemplo, o cara que às vezes vai trabalhar de plantão, você é recém-formado com plantão, não tem como, seu dia é limitado, você tem 24 horas por dia, você vai conseguir ganhar um teto máximo se trabalhar o máximo possível. Existem algumas outras especialidades que você consegue agregar, às vezes um procedimento, alguma coisa. Então, assim, você tem que olhar a especialidade com o salário, não só como salário base. Você tem que olhar como a média? Tem. Mas você tem que olhar qual que é o teto que você quer. Porque, por exemplo, especialidades cirúrgicas de procedimentos, você pode agregar valor no procedimento, você pode fazer, enfim, tem algumas especialidades que você não consegue. Então, acho que isso é uma das coisas muito Sim, importantes e que Amado, frustra muita gente, né? vou falar assim, deixar uma dica de ouro aqui. Além de pensar no salário, né? Isso que eu vou falar tem muito a ver. Pensar como é que você pode escalar o seu negócio. Por quê? Trabalhar, a gente consegue ganhar dinheiro trabalhando muito, né? O problema, gente, é que chega uma hora que a lataria vai reclamar, o corpo pede uma folga, né? Então eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiquei em consultório até meia-noite, 1 hora da manhã, atendendo loucamente. A gente não dá conta desse ritmo para sempre. Vai chegar uma hora que você quer ter seus filhos, você quer ficar com a sua família, e você tem que pensar por esse lado. Então, eu quero viver o resto da vida dando plantão. Ok, mas você tem que lembrar que você só ganha enquanto você está lá no seu plantão. E aí, quando você não estiver? E aí, uma viagem com os amigos? Enfim, então a gente tem que pensar por esse lado também. Foi uma dica que eu dei para Carol, esposa do Pedro, quando ela veio conversar aqui comigo com meu marido pela primeira vez. Por mais que a gente ame o que a gente faz, gente, é super prazeroso. Eu venho para cá com todo o prazer do mundo. Chega uma hora que outras coisas vão exigir nossa atenção, mesmo que seja para estudar. E a gente precisa de tempo para poder fazer isso. E isso vai interferir diretamente no nosso salário. Então, pense nisso quando você for escolher sua especialidade também, né? Que você tem uma limitação de tempo ali, por mais que hoje você não seja demandado nisso, talvez um dia você vai querer formar sua família, ter seus filhos, enfim, e você vai precisar desse tempo. Uhum, isso é muito importante, né, Ana? Bom, fazendo esse raio-x não, esse eletro da especialidade, né? Já falamos do P, do QRS, agora falo do T. O T no mnemônico é território. Território, entenda assim, onde você quer morar? Qual que é a cidade que você pensa em morar, em construir sua família, seus laços, em fincar bandeira, digamos assim? Porque é incompatível você querer fazer neurocirurgia e morar numa cidade de 15 mil habitantes. Você não vai conseguir ter fluxo. Então, assim, é muito importante decidir a especialidade atrelado a qual é o seu propósito de vida. Isso é muito importante. Então, assim, Pedro, quanto mais subespecialista você vira, mais você tem a necessidade de estar nos grandes centros. Então, Pedro, eu quero ir para o interior, cardiologista, beleza, vai bem, GO vai bem, cirurgião geral vai bem, enfim, várias coisas, especialidades vão. Agora, você quer ser o médico hemodinamicista, fazer a parte de rádio intervenção. Você vai morar no interior e às vezes não tem o aparelho, não tem a hemodinâmica. Tem que entender isso. Ou então, Ana, quando eu falo de cidade também, uma coisa que gera muita ansiedade no médico e no aluno é, às vezes, ele se vislumbra sendo uma dermato, por exemplo, ultra foda, que tem dos melhores aparelhos do mundo, tudo do mundo, mas às vezes está numa cidade de 30 mil habitantes, 20 mil habitantes. A pessoa tem que levar isso em consideração também, né? Com certeza absoluta. Até porque tem coisa, gente, eu acho que tem especialidades, tem procedimentos, digamos assim, que você vai ganhar no volume. E aí você tem que pensar naquele lugar onde você está, né? Realmente dá para você ganhar no volume em tal lugar? Então, não sei, uma máquina de depilação a laser, vamos supor, tá? Faz sentido num lugar muito pequeno, enfim. Então, isso tem que ser pensado, com certeza. Show. Excelente. Bom, então já falamos desse eletro da especialidade. Agora, Ana, próximo ponto é o mercado, entender como está o mercado, ver a especulação do mercado no futuro e principalmente como você vai se inserir. Né? Eu acho que é uma das coisas importantíssimas que a gente quer levar em consideração. Como que você vai se inserir no mercado e como que está o mercado hoje? Você quer comentar alguma coisa disso?
Quero, Tá Pedro. ouvindo? Então, às vezes as pessoas me perguntam muito assim, está cortando aí para você ou não? Tá cortando só um pouquinho, mas eu acho que deve ser minha internet, mas vamos embora. Aqui agora melhorou. Tá, então vamos lá. Não sei nem se eu posso entrar, tá, Pedro, nesse assunto aqui. Mas vamos lá. Às vezes a pessoa pergunta assim: ah, eu vou fazer uma pós ou vou fazer uma residência? Fazer uma pós na minha cidade ou vou fazer uma residência lá não sei aonde? Olha, amados, depende. Quem vai te indicar, né? É o chefe do seu Uhum. serviço, são as pessoas que você vai fazer networking ali naquele local, porque isso eu acho que conta muito. Às vezes a pessoa fez uma super mega residência de cirurgia lá em outro estado. E quem indicaria ela seria o chefe da cirurgia dela, seriam as pessoas daquele serviço ali. E aí ele veio para cá, chegou aqui assim, perdido. Se fosse uma Sim. especialidade que ele vai prestar um serviço para um hospital e ele entrou ali com o currículo dele pronto e acabou, tudo bem. Agora, se é uma especialidade que o que indica é o boca a boca, que o que indica é um chefe ali, não fez sentido nenhum ele fazer, por melhor que tivesse sido, né? Por melhor que seja aquela especialização dele, aquela residência dele, talvez valeria a pena ele fazer num serviço que fosse dentro do local ali dele, dentro do networking Sim. dele, dentro das pessoas que realmente vão indicá-lo. Sim. Isso é uma coisa muito importante que eu falo até na mentoria, quando eu converso com o aluno, eu oriento muito isso. Porque às vezes o aluno quer prestar uma residência específica pelo simples fato da utopia de achar que aquilo lá é o melhor lugar do mundo para ele, é alguma coisa. O aluno tem que pensar no que faz sentido. Essa, para mim, Ana, é uma dos maiores índices de frustração que eu vejo. Às vezes um aluno vai fazer uma residência muito foda, alguma coisa, e ele não pensou no futuro. Aí ele chega, pega um diploma foda, senta no diploma e acha que tudo vai acontecer. Acha que aquilo lá é o fim da vida. E não. Aquilo ali é só o início. O diploma é só o início. Com Então, assim, a certeza. primeira coisa é como que você vai se inserir no mercado? Primeiro, QI. Quem indica? É o mais forte que tem. Ah, meu pai já está na área, fulano já está na área, meu tio já está na área, eu já tenho contato aqui, eu já vou. É a melhor coisa que faz você ter sucesso em entrar no mercado. Pedro, eu não tenho QI, vou ficar chorando? Não, você vai para os outros dois que são opções. O primeiro é fazer uma residência muito foda, que você chega como herói. Então, por exemplo, ai, Pedro, eu sou lá do interior do não sei o quê, eu saí, fui para um grande centro, fiz uma residência num lugar muito bom e voltei. Beleza, faça isso. É muito bom. Só que uma coisa eu vou te garantir: volte o tempo inteiro e fica fazendo estágio lá na cidade que você quer morar depois. Conheça os profissionais, Acompanhe volte, alguém, né, que depois vai poder te participe. encaminhar os pacientes. Por Isso, exemplo, você está acompanhando um participe. médico que já não dá conta da agenda dele. Então, assim Uhum. que ele não der conta daqueles pacientes, ele vai te passar alguns, vai te encaminhar alguns. Eu acho isso uma excelente estratégia, Pedro. Excelente. Então a pessoa, por exemplo, tá, vamos supor no meu caso, sou de Goiânia, mas eu fui fazer residência foda em São Paulo, eu fui fazer nos Estados Unidos. Cara, participa dos congressos locais, porque eu quero voltar para morar ali. Participa para acompanhar os médicos que estão ali, para eles te conhecerem. Porque senão, meu amigo, hoje o mundo do século XXI, ele é muito mais ligado a quem você conhece do que aos aspectos estruturais. Os aspectos emocionais são mais fortes que os estruturais. E o contrário também é verdadeiro, Ana. Então vamos supor que eu, Pedro, decidi fazer residência em Goiânia. Eu quero fazer residência, ou pós, enfim, o que seja. Eu quero fazer ali na cidade que eu quero crescer, que eu quero morar, enfim. Você tem que ter a noção de que você precisa abrir o leque de conhecimento. Então, você faz o contrário, você vai fazer estágio fora, vai fazer congresso fora, vai acompanhar médico de fora, para trazer a informação. Os dois fluxos estão completamente certos, você concorda comigo? Agora, o que não pode é você ficar bitolado, né? Uma vez meu marido me falou uma coisa, Pedro, que para mim foi muito importante. Assim, ele falou assim: olha, o networking é tão importante para você quanto você estar ali injetando é tão trabalho para você quanto você estar ali injetando num paciente. Então a gente tem que pensar nessas coisas como um método de trabalho também. Ah, vou num congresso, não sei aonde. Isso é trabalho também. Ah, vai ter uma reunião dos colegas médicos de não sei. Você vai. Aquilo também é trabalho para você. Né? Estar nessas relações é trabalho. E digo mais, em algumas especialidades, coisas que não têm a ver com a medicina são trabalho para você. Né? Então, hoje, eu entendo que um chá da tarde com as amigas é trabalho para mim. Porque eu tenho pacientes que vão vir daquilo ali. Ah, um negócio, um evento numa loja. É trabalho para mim. Eu mexo com aquele público. É aquele público que eu quero atingir. Então, aquilo é um trabalho para mim. Então, se você, por exemplo, pensa em fazer dermato, detesta essas coisas, pense duas vezes. Tá? Ou você tem disposição para poder encarar isso daí como parte do seu trabalho,
ou você realmente ama isso e faz isso com o maior prazer, enfim. Porque tem coisas, gente, que vão além da medicina e que a gente tem que começar a entender que fazem parte do nosso trabalho, vão fazer parte do jeito que a gente vai angariar pacientes, vai fazer parte do que compõe ali a nossa persona, a nossa imagem, né? Isso hoje é muito importante. Antigamente Sim. talvez não fosse, e hoje é fundamental. Sim, e é aquilo. Hoje, a segunda pergunta volta nisso, né, Ana? É assim, quais são os desafios modernos que a sua especialidade enfrenta? Não adianta você estar olhando com o olhar daquele médico lá do passado, que ele está olhando só como aquilo. Não, o mundo muda, adapta. Isso é o mais importante, é isso que a gente tem que reconhecer, né? Bom, vamos para o sexto ponto, o sexto passo muito importante é que você tem que entrar no comum. Pedro, como assim? Presta muita atenção aqui. Você vai escolher a especialidade pela média, pelo comum, mas você vai sempre almejar ser o melhor. Como assim? Vou te dar um exemplo. Eu, Pedro, quando eu escolhi rádio, eu sabia que eu ia ter que fazer ultrassom, eu sabia que eu ia ter a rotina, então eu peguei e escolhi a rotina do radiologista comum, que está na média, daquele cara que rala. Mas eu sempre busquei ser o melhor. Quem que é o melhor do rádio? Ah, é o cara que é ultra especialista, que ganha muito mais dinheiro por negócio, ou no meu caso, que faz biópsia guiada por tomografia, por ultrassom. Eu sempre busquei isso. Então, gente, se você vai se frustrar e você vai cair do cavalo quando você escolhe a especialidade pelos tops de cima. Claro que você quer chegar lá, mas você tem que escolher por baixo, porque qualquer coisa que vai evoluindo é muito melhor. Concorda, Ana? Não, com certeza, porque senão, gente, a pessoa, eu recebo muitas pessoas, muitos alunos, muitos médicos que me falam isso e assim, realmente eu acho que é um dos maiores motivos da frustração. Falam, ai, mas eu venho aqui no seu consultório, você só atende dermatestética, você só isso, só aquilo. Eu falo, gente, hoje, no começo eu tirava lesão de pele no consultório, no começo eu atendia clínica, hoje eu puxo, né, aquilo que eu divulgo na internet, meus pacientes já me conhecem pelo boca a boca. Então, hoje eu atraio, hoje eu posso escolher que eu atendo somente dermatologia estética. E eu encaminho os meus pacientes que são lesão de pele, etc., para outros colegas, né? Mas não foi sempre assim. E a gente tem que ter isso em mente, porque senão você vai chegar lá no seu consultório, terminou sua residência maravilhosa, vai chegar lá no seu consultório, primeiro que não vai estar cheio de paciente, porque não é da noite para o dia que o seu consultório vai encher. Você vai achar que você é o pior do mundo, vai ficar frustrado. 2, que você não vai fazer só o que você quer. Aí vai chegar lá e atender um monte de lesão de pele, um monte de dermatopatologia. E vai falar, não, não era isso que eu escolhi. Calma, calma. Vai melhorar, as coisas vão progredindo, né? E o que eu vejo, Pedro, é que muitas pessoas desistem nesse ponto. Ela fez a residência dela, fez a pós maravilhosa, aí chegou lá para abrir o consultório, e aí ela fala, poxa, não era isso que eu queria. Eu queria era o que aquela médica ali vive hoje. Gente, calma. Seu dia vai chegar. E aí, nesse momento, o que a pessoa faz? Não, quer saber? Como isso aqui não vai me dar dinheiro, como isso aqui não é o que eu amo, eu vou dar plantão e vou pensar em outra especialidade para eu poder fazer. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai cair no mesmo buraco, porque ela vai fazer outra especialidade, pensando no médico top, né? Que é claro que a gente almeja ser isso, mas ela vai achar que a vida dela vai ser igual a daquela pessoa no dia que ela terminar a especialização. Gente, não vai. Não vai. É uma escada. Degrau por degrau, né? Isso é o mais importante, Ana. E uma das coisas que você está falando, quando eu fui montar a pós-graduação, uma das coisas que eu bati muito foi no dado que eu percebi que foi chocante. Você sabia que mais de 80% dos alunos que começam uma pós ou qualquer outra coisa, eles não atuam na área. Você vê, a pessoa fica dando tiro para tudo quanto é lado. Às vezes a pessoa faz residência de um lado, faz uma pós de outro, aí não gosta, faz aquilo. A primeira dificuldade já para, porque ela tira esse alinhamento da expectativa e da realidade. Poxa, peraí, deixa eu entender isso aqui. Isso daí eu gosto de duas grandes frases. A primeira delas, você nunca pode comparar a sua página 5 com a página 50 de alguém. Para você que está aí na dermatologia, começando agora ou pensando, você olha a Ana Rassi hoje, putz, a clínica dela é um fantástico, um espetáculo, né? Enfim, excelente profissional. Mas, Ana, você tem quanto tempo de carreira? Não é? Claro Não. que você... Claro que você é muito acima da curva e você teve ajuda de todos os lados e muita coisa sua que você conseguiu pensar fora da caixa. Mas, assim, no início foi difícil para você, né? E essa é a primeira coisa. E a segunda é que você foi muito resiliente.
Fase não é fim. É apenas uma fase. Vou repetir. Não compare a sua página 5 com a página 50 do outro. Tá? E esse galera que tá ouvindo aqui, a gente, Ana, eles no mínimo tem que ser muito melhor que a gente. No mínimo. Porque a gente tá dando o caminho das pedras para eles. Então, assim, se alguém tivesse falado isso para mim há muito tempo atrás, nossa, enfim. Bom, vou deixar você falar o último e o mais importante, né? Porque... O Pedro começou, gente, aqui contando a história dele, né? Agora eu vou contar a minha história para vocês. Então, eu passei a faculdade inteira, a faculdade inteira não, mas assim, da metade para o final da faculdade, tendo certeza que eu ia fazer oftalmo. Fiz meu TCC em oftalmo, publiquei em revista de oftalmo, fiz tudo em relação a isso. E quando eu formei, eu decidi que, na verdade, eu queria antes mudar para os Estados Unidos. Eu ia casar e ia mudar para os Estados Unidos. E estava estudando para poder prestar a prova de exercer medicina lá. E aí, gente, no final dessa faculdade, né, quando estava ali mesmo no último mês, eu decidi não casar, não mudar e não prestar a prova. Então, eu estava muito perdida. Então, eu quero falar para quem está assistindo a gente que está perdido, vocês não estavam mais perdidos do que eu estava completamente perdida. Porque, assim, tudo que eu tinha pensado tinha ido, assim, pro ar. E aí, por fim, eu falei, quer saber? Nem tenho certeza se é oftalmo mesmo que eu quero. Fiquei muito em dúvida, muito em dúvida, muito em dúvida. E nesse momento, né, gente, a gente já pensou todos os prós e contras das especialidades que a gente quer. Se você está aqui, você vai passar por todos esses seis passos que a gente já conversou, né, Pedro? Então já deu tempo de você avaliar a qualidade de vida que a especialidade vai te trazer, o retorno financeiro, enfim, todos esses aspectos. E aí eu me peguei num momento que eu não conseguia decidir. Tinha dia que eu acordava e queria uma coisa, tinha dia que eu acordava e queria outra. E uma coisa que me ajudou muito foi esse 7º ponto, gente. Escolha uma especialidade que depois de você já ter pensado, né, já ter refletido bem, não é do nada. Escolha uma especialidade e foque nisso. Olhe os pontos positivos. Não fique olhando para trás. Ah, mas e a tal especialidade? Ah, mas e se eu fizer tal coisa? Se a gente pensar assim, nada na nossa vida vai para frente. Aí a gente vai olhar para o nosso trabalho, no dia que estiver difícil, a gente vai pensar, poderia ter feito outra coisa. A gente vai olhar para o nosso marido, no dia que estiver difícil, a gente vai falar, mas eu merecia ter feito de tal jeito. A gente vai olhar para o que a gente escolheu comer, vai falar, podia ter escolhido outra coisa. Vai ser sempre assim, a gente sempre vai largar as coisas pela metade. Então eu posso falar, escolheu alguma coisa, vai até o fim com aquilo ali. Não tem nenhuma especialidade, amados, que só tenha pontos positivos. Na verdade, nada na nossa vida tem só pontos positivos. Tudo tem ponto positivo e tem ponto negativo. Falo que eu sou muito apaixonada, né? Mas muito mesmo. Eu falo que meu marido é assim, quase perfeito. E até ele tem pontos negativos. Então, assim, não desista por conta das dificuldades. Elas vão vir. Você vai encontrar dificuldades no seu caminho, independente da especialidade que você escolher, né? Eu vejo muitos alunos, muitos médicos recém-formados que chegam aqui e falam assim, ai, eu estou me questionando se medicina é realmente o que eu deveria ter escolhido. De verdade, se você tivesse escolhido advocacia, talvez você chegaria num dia e se perguntaria, será que era isso mesmo, né? Então, assim, eu durante a minha faculdade, gente, amando o que eu faço, do jeito que eu amo, durante a faculdade de medicina, eu me questionei várias vezes. Será que eu não vou largar essa faculdade mesmo? Porque existem desafios no meio do caminho. Você, Pedro, já se questionou se deveria ter feito medicina ou não? Na medicina o tempo inteiro, mas no meu R1, até novembro, eu queria largar todos os dias, entendeu? O problema é que é sempre a grama do vizinho é mais verde, né, Ana? A gente olha para o vizinho e fala, nossa, isso aí não tem problema, isso aí a vida é perfeita, a vida não sei o quê, mas sempre vai ter um probleminha. O problema é principalmente da rede social, é que as pessoas gostam de mostrar só a parte boa, não mostra a parte ruim. E aí, às vezes, a gente gera a síndrome do cachorro de rua, que a gente se sente inferior em todos os aspectos, né? Então, assim, E acho que aí, um dos gente, pontos... assim, Pode falar. pode falar. Não. Primeiro as damas, sempre. Pode O que eu continuar, quero Nana. dizer, gente, é que assim, quem me conhece, quem me acompanha, deve ver o quanto eu amo tudo da Dermato, né? E meu marido, ele tem uma loja de óculos, né? Ele tem uma marca de óculos. E tem dia que eu viro para ele e falo assim, nossa, gente, mas será que dá tempo de eu largar tudo e vender óculos lá? Porque de verdade, a gente tem dias que são muito difíceis. E sempre terão esses dias. Então não desista por conta dos dias difíceis. Tá tudo certo se uma hora você colocar na balança e falar assim, olha, realmente isso aqui não é para mim. Mas no dia difícil, você não vai pensar nisso. Porque no dia difícil, a vontade vai ser sempre de desistir. Tá? Sempre. Eu acho que até assim, quem é mãe, não sei se tem alguma mãe aqui nos assistindo, tem dia que a mãe fala, meu Deus,
mas será que era isso mesmo que eu devia ter feito? Você conhece alguém que ama mais alguma coisa que mãe ama filho? Não. Então eu quero falar, não tente desistir, não pense em desistir nos seus dias difíceis, tá? Porque se você pensar nesse dia você vai querer desistir, tá? Existem os dias ruins, existem os dias que são bons, então calma lá. É isso aí, Ana. E assim, o problema muito nosso hoje é que a gente vive numa casca de ovo. Nós não aguentamos nenhuma pressão que já estoura, é muito fina. Nós achamos que a vida é perfeita dentro das redes sociais, que é tudo muito lindo. E qualquer problema, qualquer dificuldade, acaba o mundo. E não é. A vida sempre foi, sempre vai ser muito difícil. Gente que se conhece, enfim, que a gente conhece pessoas que são estouradas, digamos assim, que às vezes a gente olha para ela, tem uma vida perfeita. Quantas vezes eu já conheci pessoas que eu olhava na rede social assim e falava, esse cara tem uma vida perfeita. Aí eu fui conhecer ele pessoalmente, cara, eu vejo que ele é igual a gente, é normal, ele é de carne e osso, ele tem as dificuldades e passa pelos problemas. E eu brinco que você só vai parar de ter problema no dia que você morre, meu anjo. O dia que você morrer, os seus problemas acabaram. Até lá, a sua vida vai ser uma resolução de problemas diariamente. E se você, Pedro, eu quero parar de ter problema na minha vida, não fala isso não, porque o único jeito é o coração parar de bater. E eu acho que você não quer isso, né? Com certeza. Bom, E só para eu concluir, Pedro, assim, eu comecei a contar a minha história, né? E aí, como é que eu decidi a especialidade que eu queria fazer? Bom, na época fui para terapia, o terapeuta virou para mim e falou exatamente isso. Falou: olha, você já pensou bastante em uma especialidade em outra. Então, a partir de hoje, agora a gente vai decidir qual a especialidade que você vai fazer e você não vai mais olhar para trás, tudo bem? Tudo bem. E ele falou assim: e agora? Qual a especialidade é? Eu falei: dermato. E depois desse dia, gente, nunca mais olhei para trás e pensei: e se eu tivesse feito oftalmo? Né? Eu pensava na dermato, nos dias difíceis, eu pensei na dermato, falei, nossa, será que era isso mesmo? Mas eu nunca pensei que outra especialidade era o caminho certo que eu deveria ter seguido, né? Então eu quero encorajar vocês, a partir do momento que vocês decidirem aquilo ali, pode até questionar se aquilo ali vale na balança de vocês, se é aquilo ali mesmo, mas não pense, porque se eu tivesse escolhido outra especialidade teria sido melhor. Porque provavelmente se você tivesse escolhido a outra especialidade, você se questionaria em algum momento se aquela que você faz hoje não é a melhor para você. perfeito. Isso é uma coisa, Ana, excelente. Finalizou aqui com chave de ouro. E o aluno tem que entender que a nossa vida não é ponto final. Eu sou o Pedro, radiologista, vírgula. É o Pedro que fez pós-graduação em gestão, vírgula. É o Pedro isso, vírgula. E amanhã? Amanhã eu não sei. Lembra lá do Eclesiastes 3, que ele fala que todo propósito na Terra tem um tempo limitado. Às vezes o propósito seu hoje, amanhã é diferente. Hoje eu estou vendo a transformação da Ana, que é a Ana dermatologista, vírgula, a Ana empresária, vírgula, a Ana e várias coisas. Do mesmo jeito. Então, pessoal, seguinte, é importante ter foco. Foco, imagina, sabe o que é foco? Foco é você olhar ali e ter um foco muito bem definido. 80% é foco. Mas essa visão periférica aqui, ó, ela tem que surgir. Você tem que começar a entender isso. Isso é muito importante. Beleza, dona Ana? Quer falar mais alguma coisa para essa galera? Não, acho que é isso, né, Pedro? Eu acho que não tem. Eu acho que o completo é isso. Eu acho que cada um vai encontrar em si mesmo. Aí eu falo que a gente tem que entender em Deus que é a nossa especialidade, nosso foco ali e se dedicar àquilo. Não tem nenhuma especialidade que você fale, isso aqui sou eu purinho e eu vou sem esforço. Não tem, tá? Eu gosto de coisa que tem a ver com estética, eu gosto de maquiagem, gosto de rede social. Poderia falar assim, a dermato me leva assim nas costas. De verdade, gente, é um esforço diário, diário. Eu amo rede social e mesmo assim eu me esforço para fazer os stories na hora que eu tenho que fazer, para poder fazer as coisas na hora que eu tenho que fazer. Não tem nada, gente. Não. Olha, vai fluir naturalmente. Não, exige dedicação, exige esforço, né? Então é isso. Eu até falei para você, né, Pedro, que eu queria ter colocado a diferença entre uma habilidade natural que a gente tem e a dedicação. A dedicação conta mais alto, tá? Então sejam dedicados naquilo que vocês escolherem para poder fazer. Não tem nenhuma habilidade natural que vai superar aquilo ali. Tá. Ana, excelente. E, assim, eu acho que uma das coisas que perguntaram aí foi de residência e pós-graduação. Vamos só finalizar com isso e contando aí um pouquinho, porque eu acho que é importante, a gente esqueceu de falar. Você quer, Certo. dar a sua palavra aí, porque, Bom, eu enfim. posso contar, eu posso contar da minha experiência, né, Pedro? Assim, Uhum. então eu acho que é importante, dentro daquela especialidade que você escolher mais ou menos qual rumo você quer seguir.
né? Então eu tinha na minha cabeça que eu queria algo mais que ia para dermatologia estética. E então eu escolhi, até para escolher a pós, eu escolhi uma pós que tinha muito mais estética do que uma pós que eu poderia ter escolhido que tinha mais patologia. Mas quando eu fui pensar, né, isso contou muito para mim. Se eu quisesse seguir uma carreira acadêmica, de dar aula em faculdade, se eu quisesse ter escolhido uma carreira onde eu ia escrever artigo, onde eu ia trabalhar em área patológica, sem dúvida nenhuma, eu deveria ter escolhido uma residência, né, que eu acho que seria muito mais vantajoso. Mas para aquilo que eu escolhi, né, para aquilo que eu queria fazer, eu achei que a pós me daria aquela bagagem. Então foi por isso que eu escolhi a pós. Eu tenho inúmeros colegas que fizeram pós junto comigo, gente, da minha sala, que eu em todas as aulas que eu ia, que estudava como eu estudava, e que hoje não atuam na dermato. Por quê? Gente, existem dificuldades no meio do caminho. E a gente não pode desistir nessas primeiras dificuldades, né? E então eu acho que isso conta muito. A gente tem que escolher uma coisa e se dedicar a ela. Então, para mim, valeu a pena ter escolhido a pós, porque eu queria fazer parte da dermatoestética, porque cabia na minha vida naquela época, né? Então, eu tinha como me dedicar àquela pós, né? Cabia dentro do que eu conseguia pagar, dentro do que eu conseguia participar de aula, porque não adianta você me falar que quer fazer uma pós e não tem como marcar com os cursos, ou você quer fazer uma pós e não tem como ir às aulas. Então, eu acho que isso é muito importante, você vê o que cabe dentro da sua vida. Então, para mim, fez muito sentido. E se você me perguntar hoje, Pedro, existem pessoas que fizeram pós comigo, que estão super bem. Existem pessoas que fizeram pós comigo e que nem atuam na área. Existem pessoas que no mesmo ano que eu entrei na pós, entraram na residência e hoje estão super bem. Existem pessoas que saíram da residência junto com essas que estão super bem e que hoje não estão tão bem assim. Então, eu acho que vai muito de cada um, né? Para mim, a pós foi maravilhosa. Sempre que as pessoas me perguntam, eu acho que para mim foi sensacional. Acho que eu não estaria onde eu estou hoje se eu tivesse feito uma residência. Mas, Sim. cada um, né? Eu acho que esse é o grande problema do século XXI, Ana. Existe uma polarização, quase que Lula e Bolsonaro, e fica essa guerra. Cada um querendo defender um lado, uma guerra, e quem sofre no meio é o paciente. De ambos os lados, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas que fazem uma medicina de qualidade, tem pessoas que fazem medicina sem qualidade. E você tem que entender o que faz sentido para você. Ontem mesmo eu estava conversando com um aluno, que ele é casado, ele tem 2 filhos, ele quer estudar para residência médica, ele estava estudando, enfim, altos e baixos. E ele virou para mim num determinado momento, ele falou, Pedro, mas beleza, eu estou estudando, mas o mais importante para mim é que eu não consigo viver com uma renda mensal menos de 15 mil. Aí ele quer fazer residência de cirurgia geral. É incompatível uma coisa com a outra. Sim. É incompatível. Então, assim, você tem que entender que o que faz sentido para você, não escuta os cães ladrarem do lado, porque eles não estão nem aí para sua vida. Eles só querem promover o caos. Hoje é muito mais bonito falar mal do que aplaudir. O século XXI é o século da ira, é o século dos pecados capitais. Então isso dá muito mais audiência, o que a pessoa quer é audiência. O que você, como uma pessoa de bem, uma pessoa esclarecida, tem que ser muito mais filtro do que esponja. O que faz sentido para você? Independente do caminho que você for seguir, seja bom, entregue resultado, seja uma pessoa proativa e bem disso. Entenda uma coisa, basicamente, o que eu vejo entre a pós e a residência? Os dois têm prós e contras em todos os aspectos, beleza? Tem. Então vale na balança o que faz mais sentido para você. Mas a residência, eu brinco que é o seguinte, ela te coloca na frente da porta. Você tem que ir lá e abrir de qualquer jeito. A pós-graduação, ela vai te colocar um pouquinho longe da porta. Você vai ter que ir um pouquinho mais para abrir, porque você vai sofrer um pouco mais em N aspectos. Só que as duas, se você não abrir a porta, meu filho, você não vai conseguir Com levantar. certeza. Não vai. Eu acho que é isso, né, Pedro? Talvez após, pensando que você tem todas as coisas que te ajudem ali, tá, gente? Que você consiga bancar, que você consiga participar das aulas de maneira, né, no mínimo aceitável ali. Eu acho que após é mais fácil para você entrar. Mas a hora que você sai, vai ser mais difícil o mercado, porque algumas portas vão se fechar, tá? E essas portas se fecharam para mim. E você tem que ter a disposição de enfrentar aquilo ali. Né? Então, eu ouvi muito não quando eu fui procurar. E hoje eu agradeço a Deus, gente, todos os dias. Porque os nãos que eu levei me trouxeram aonde eu estou hoje. Né? Então, eu quis atender em um lugar ou em outro. Não. Tive que começar o meu consultório. E assim por diante, né?
Mas então eu acho que essa é uma grande diferença mesmo. Uma é mais fácil para entrar, a outra vai ser mais fácil na hora que sair. É. Os juros, eles sempre vêm, né, Ana? Então, às vezes a pessoa rala um pouquinho mais para entrar e lá vai ter um pouquinho de facilidade mais na hora de se inserir. O outro, às vezes, entra mais fácil, mas vai ter uma dificuldade. Mas a Por dificuldade outro vem em lado, alguns Pedro, a pós aspectos. me trouxe uma vantagem muito grande. Né? Devido à carga horária que a gente tinha, eu tive a possibilidade de fazer inúmeros cursos, a gente chama de workshop, né? Eu tive a possibilidade de fazer inúmeros cursos de maneira paralela. Né? Então, enquanto eu estava fazendo a minha pós, eu pude fazer inúmeros cursos. E outra enorme vantagem que eu tive na pós, e que eu acho que isso foi uma vantagem muito grande mesmo, eu comecei a fazer a parte da estética desde o primeiro dia de pós. Então, enquanto pessoas que estavam na residência ali só iam pegar a parte da cosmiatria, da estética ali no terceiro ano, eu comecei a fazer isso desde o primeiro. Né? Então, eu acho que foi uma vantagem muito grande. Quando eu saí da pós, eu estava super familiarizada com o paciente, com os procedimentos, enfim, com algumas coisas que às vezes as pessoas que saíram de uma residência estavam um pouco mais inseguras. Da mesma maneira que eu não saí bem preparada para tratar doença de pele igual alguém que saiu de uma residência, por exemplo. Né? Então, acho que você pensar em qual lugar você quer seguir ali é super importante. Na área da nutrologia, a mesma coisa. A nutrologia intra-hospitalar é uma, a nutrologia estética é outra, completamente diferente. Eu acho que isso pode nortear um pouquinho a pessoa ali na hora de escolher entre uma pós e uma residência. Perfeito, uma balança, né, Ana? Bom, eu acho que é isso. Acho que o pessoal gostou. Quem quiser depois, pessoal, o passo a passo, 7 passos para você escolher do jeito Pedro e Ana de ser aqui, que a gente ficou pensando o que a gente ia falar. Tira um print disso aqui, mostra pra gente que você estava assistindo, marca a Ana, que aí eu vou te encaminhar um PDF com tudo que a gente falou, passo a passo, te dar o script certinho, só para você usar. Porque você não precisa sofrer igual a gente sofreu. A gente tá te dando o caminho das pedras. Bom, Ana, vou deixar você já despedir do pessoal aí, porque a sua voz é mais aveludada que a minha, e eles vão lembrar mais da sua voz do que da minha. Tá certo, gente. Muito obrigada, viu? Principalmente quem ficou aqui até o final. A gente fica muito feliz de poder ajudar outras pessoas, né? Eu falei para o Pedro que isso é algo que realmente enche meu coração. Falei que eu faço medicina por amor também. E olha só, a gente pode usar a nossa medicina por amor a favor do outro, fazendo coisas como essa, né? Então, muito obrigada a todo mundo. Boa noite para todo mundo. Espero que a gente tenha ajudado muito vocês, né? E o que precisarem, estamos aqui. Isso aí, pessoal. Meus filhos aí da mentoria vão lá para a plataforma que o bicho vai pegar lá, tá bom? Gente, tchau, Ana. Obrigado, gente. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.